Mas olha só, nós temos o nosso entrevistado de hoje e eu já vou começar perguntando para ele, boa tarde, me conta, isso é algo que pode acontecer com frequência ou não? Aconteceu um caso raro, nesse caso ali do gatinho. Boa tarde. Exatamente, é uma condição pouquíssimo frequente, mas pode acontecer não só em felinos, como outras espécies, e principalmente quando a gente tem alguma situação onde a gente acaba tendo um cruzamento entre parentes, né? Então é chamada consanguinidade. Isso faz com que aumente a predisposição a acontecer esse tipo de situação. Olha só, né, gente? Olha, nós convidamos o médico veterinário Adil, que está aqui com a gente, para ele falar um pouco sobre, né, esses calorões, como que a gente faz com os nossos bichinhos que ficam sofrendo e às vezes até uma insolação, se a gente não sai para caminhar no horário certo, se a gente não cuida, se a gente não dá água, né? É uma questão que a gente deve se preocupar, né, Adil? Com certeza, Lise. A gente, nessas épocas, né, principalmente na nossa região, sofre bastante com temperaturas altas. E aí a gente tem um conjunto, né? A temperatura muito elevada e também a umidade na nossa região faz com que a sensação térmica chegue a temperaturas realmente bem desconfortáveis. E a gente tem várias espécies, não só cães, mas espécies exóticas também sofrem bastante com isso. Pois é, no teu consultório, né? Eu sei que você é especialista nas espécies exóticas. Quais são os casos que você mais atende de cães agora, de cães, gatos ou essas espécies mais exóticas durante esse calorão aí, problemas que você teve que atender? Liz, então, a gente ainda tem uma rotina muito maior em se tratando de pets comuns, né? Principalmente cães, gatos, que a gente chama de que são as raças consideradas braquicefálicas, ou seja, tem um focinho muito curto, você tem uma dificuldade anatômica muito grande na hora da ventilação e a gente sabe que o cão precisa de uma respiração saudável para perder temperatura, né? Então ainda são os cães a maior rotina de atendimento no verão aí. Bacana. E o que a gente tem que fazer, nós, enquanto tutores desses bichinhos? A gente tem que ter uma conduta, no caso dos cães, que a gente acaba tendo muito problema com os passeios, né, Liz? Então, são cães que já têm uma dificuldade respiratória natural e a recomendação é que eles saiam para passear nos horários mais frescos do dia, então, ou muito cedo, ou no final do dia, quando já não tem sol, né? E, obviamente, distâncias curtas, tá? Dentro de casa, ar-condicionado, água sempre fresca à disposição é a recomendação, né? Se falando de cão e gato. E aí a gente tem outras espécies que sofrem bastante com isso também, coelho, chinchila, porquinho da Índia, né? Agora sim, se desidratou às vezes o bichinho, aí tem que realmente procurar o veterinário, porque às vezes só a água não é suficiente, vai ter que suplementar para poder fazer com que ele melhore, né? E a gente percebe isso, o pelo fica diferente, a pele fica mais seca, né? Exatamente. Um animal com estresse térmico, ou seja, temperaturas muito altas, né, eles vão sofrer bastante algumas alterações clínicas. E normalmente é um animal que fica mais prostrado, mais quietinho, mais abatido, tá? A temperatura sobe muito, né? E a única forma, a forma mais efetiva, muitas vezes é levar o mais rapidamente ao veterinário para poder fazer o diagnóstico correto e aí sim realizar o tratamento de forma adequada. E aquelas pessoas que têm em casa, de forma, claro, né, gente, dentro da lei, animais mais exóticos, tipo arara, macaco, também é o mesmo cuidado, doutor? Exatamente, Lise. Assim, ó, as aves em geral são animais de clima mais tropical, então elas são as que sofrem menos com o calor, tá? É, mas de qualquer forma, elas necessitam de um ambiente adequado, com uma boa ventilação, opção de se esconder do sol, por exemplo, abrigo e água fresca sempre à vontade, tá? Mas realmente os roedores, os porquinhos da Índia, coelhos, sofrem bem mais, aí a gente tem que ter cuidados a mais com a ventilação, o clima, a possibilidade de abrigo, não pode ter exposição direta à incidência solar, por exemplo, tá? E água sempre fresca à vontade. Cabe salientar que algumas espécies, algumas condições podem fazer com que o animal fique mais suscetível, né, ao calor intenso. Principalmente a obesidade ou excesso de pelo dificulta bastante a manutenção da temperatura mais baixa, né? Tá aí, então, as dicas. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e tenha uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.